Vamos começar esse programa Pipoca e Nanquim, direto da TV Uniara e da TV Educativa, né? TV aberta, Daniel. Isso. Que honra, não? O melhor programa de quadrinhos da televisão brasileira, nos melhores canais regionais Sim. de Araraquara e São Carlos. E com os melhores parceiros. Você também pode Exatamente. conferir o Pipoca e Nanquim, o nosso videocast, nos sites parceiros. Nerd Somos Nós, Arium 71, iCult Generation, Filmes com Legenda e Sockton Paul. Se você confere o nosso videocast do Videolog direto ou do nosso site, entra para conferir também esses parceiros, porque são todos sites de conteúdo excelente, não são parceiros à toa, né, Daniel? Exatamente. Não me filiaria a nada que surgisse dúvida. Exatamente. Né? É tudo muito bom. Então olha só, mais um recadinho antes de começarmos. Alexandre Calai faltou mais uma vez, né, Daniel? Aos fãs do Alexandre Calai, Fica aí. pode dar o play, dar o stop nesse programa que ele não vai aparecer. Ele não vem? Infelizmente ele tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Não é vagabundo igual nós dois, Não. às vezes ele tem que faltar. E já voltou o nosso podcast, tá? E aí, você não sabia que a gente tem podcast, seu vagabundo? Ouve lá no pipoquenaquim.com.br, a gente sempre coloca programas que passam aqui numa rádio local e a gente transforma em podcast, sempre com temas de quadrinhos e cinema diferentes do videocast. Tão né, cara? bom que sabe melhor que o nosso programa videocast. Pode então ser, confere lá. pode ser, verdade. E lá o Alexandre está. É. Não é mesmo? Então, É o isso. tema de hoje. O tema de hoje é em comemoração ao dia 30 de janeiro, segunda-feira passada, que foi Dia Nacional, Dia dos Quadrinhos Nacionais. Dia dos Quadrinhos Nacionais, é verdade, né? Exatamente. E a gente não Celebrando. comemorou no dia porque não deu tempo de gravar Não e tal, deu, então, nós- mas ainda tá na semana. Sim, senhor. Então dá tempo. Então hoje vamos falar de história do Brasil. História do Brasil. Só quadrinhos. Só quadrinhos de história do Brasil. Um Tem dia, coisa se pra der, a caramba. gente faz um de filmes. É. Ocasionalmente a gente História. vai falar de quadrinhos que tem um fundo histórico, mas não são propriamente baseados em histórias reais, assim, é sim. fictício, né? Sim, sim. Nós não vamos também parar e contar cronologicamente a história do Mas Brasil. só tem coisa né? classe A. Vamos falar de quadrinhos, vamos tentar fazer os quadrinhos na ordem mais ou menos de ano que se passa na história e tal. né? Exatamente. Então vamos lá, qual que é o primeiro aí, ó? Acho que o primeiro é quando os portugueses começaram a se preparar para vir para o Brasil, né? Sim, Descobriram nossa querida terra. Queria indicar esse daqui, ó, saiu recente pela Devir, Brasil 1500. É bacana, a gente recebeu de presente deles lá. Tem uma arte assim bonita, um pouco infantil e é legal, mas conta os preparativos da vinda dos portugueses e dos espanhóis aqui pro Brasil. É Ah, legal, é? é legal. Pelo que dá a entender, vai continuar. Então é mais ou menos aquilo que mostra no livro 1808 do Laurentino Gomes, o tempo que eles vieram pra cá, Isso. fugindo de Napoleão. Ah, não, antes, 1500, quando eles Ah, sim, descobriram em o Brasil. 1808 eles já estão aqui. É, verdade, é a vinda do verdade, Império pra verdade, cá, É né? verdade, é verdade. Isso daí é que nesse descoberta livro do também Brasil. aborda um pouco essa época aqui. Pedro Álvares Pô, Cabral, esses caras todos, Fábio Cristóvão Fonseca, Colombo. André Miralha e Otoniel Oliveira. Bacana, hein? Isso é legal. Devir. Legal. O que mais que tem, Danielzinho? Eu vi na lista aí um que nós já indicamos, hein, cara? Ah, esse daí eu acho muito legal. É muito sensacional. bom mesmo. Poucas Ó. pessoas conheceram. Ser independente, ganhou lá o PROAC. Vai ter alguns títulos que venceram o PROAC aqui além desse, cara. vai. Crônicas da Pindaíba já foi indicado aqui no Pipoca e Nanquim, na época no programa de temática indígena. Nós fizemos até um sorteio disso daqui, né? O Wilton Mercadante é muito amigo nosso, mandou uns exemplares. Sensacional, cara. Muito bom. Bonito, o desenho dele é maravilhoso. Aham. E conta a história de 3 personagens, um índio, um negro e um branco. branco, que eles vão se encontrando e tal, e se metendo em Eles várias são com amigos, bandeirantes, com outros índios, É. eles são amigos. São amigos. São amigos. Muito bom. E são 4 acho que histórias, né? Ou 3, uma de São cada 4 um. histórias, Uma dos a 3 primeira, os e uma... três, É, isso. uma dos 3, que é a primeira, e depois volta e mostra o passado de cada um deles, né, Exato. cara? E fica a torcida pro Wilton Mercadante lançar o segundo volume, que acaba com cliffhanger, assim, pra você ler o próximo. É bem legal. É. Não, tanto que o nome é Crônicas mesmo, né, cara? Isso aqui é muito baratinho. Quanto tá isso aqui, hein, Daniel? R$10. 10 É só mandar um e-mail pro Wilton Mercadante, o e-mail dele tá aqui embaixo. R$10, um quadrinho classe A. Pode ver lá, se não acredita na gente, vê no Universo HQ. O Não, Cine Negusma e se não rasgou acredita tudo. na gente, pergunta pra quem ganhou o nosso sorteio também, que nós sorteamos um. Quem foi? Foi o Sensacional. Marshall, não foi? É, o Marshall, faz tempo. Foi o Marshall que ganhou isso aqui. E ele vai confirmar que é excelente esse Excelente. Crônicas da Pindaíba. E falando em quadrinho excelente, Daniel, olha isso daqui, cara. O Cabeleira. Puxa, isso aqui é Obra-prima. né? obra-prima dos quadrinhos nacionais mesmo. É uma história real. O Cabeleira chamava-se José Gomes. É mais ou menos na época de 1770, 1760, por aí. E ele era um bandoleiro. Bandoleiro eram bandidos da época do sertão. Uhum. Tinha o sertão, ele era o tinha cangaceiro, bandoleiro, volante, né? O bandoleiro era do bandido, o cangaceiro era dos revolucionários que atacavam. Sempre tiveram políticos.
Não, Já que estamos falando de bandidagem, pô. Também era, tanto que os coronéis governavam nessa época e eram muito corruptos, por isso surgiu o movimento do cangaço, para lutar contra os coronéis. Mas isso é muito bacana porque mostra a história de um cara que viveu mesmo nessa época, que era, devido ao cabelo comprido dele, era chamado de cabeleira, e ele aterrorizava todo mundo porque ele era muito cruel e era um bandido muito temido também. Tinha até alguns versinhos que a população depois passou de boca a boca isso daí e fez a fama do cara, né? Que a cabeleira vem aí, vem atacar as mulheres, virou crianças cantiga também. Popular, né? Virou cantiga popular, exatamente. E teve um livro depois escrito, depois não, antes, né? Em 1836, baseado nesse livro do Franklin Távora. Ele escreveu um livro do Cabeleira, e aí essa galera fez, o Alan Alex e o Leandro Assis, fizeram como cinema primeiro. Escreveram num concurso do Sesc para tentar transformar em filme, não conseguiram, não sei o que aconteceu, que eles receberam um convite da Desiderata, quando a Desiderata foi comprada pela Ediouro, para transformar em quadrinho. E Daniel é magistral. Pô, que bom, cara. né? Que no final das contas virou um baita produto, uma mídia sensacional. E né? tem um bem cinema, assim, o ângulo que o Alex desenha, os quadros, as cenas de ação. Tem uma cena de ação que é um cavaleiro vindo contra um cara. Meu amigo, essa cena ele dá um corte, assim, do jeito que ele ataca o cavalo e o cavaleiro, uma espada. Puta, é uma ação desenfreada nos quadros. Tem recurso de flashback para mostrar como o José Gomes se tornou cabeleira, porque o pai dele já era um bandido. Gente, é top 10 de quadrinhos nacionais, na minha opinião. É bom mesmo. Nota 5 do Universo HQ, cara. Excelente. É muito legal. Excelente. Qual que é A o próximo? Desiderata faz tempo que não Ele lança não tá quadrinho, publicando né? muita coisa. Parou. O editor dela, que era o Lobo, ele foi pra Leia Barba Negra, fundou a Barba Negra. Ah, é? O principal editor dela, ele que trouxe várias coisas classeadas, assim. Puxa. Muito bem, pro próximo então, que esse já é Outro quadrinho espetacular. Você sabe que esse eu não li e morro de vontade, Daniel? Os Sertões, a luta aqui É baseado Desiderata no... também? Desiderata também. Também é. Baseado no livro do Euclides da Cunha, conhecido, né, Os Sertões. É espetacular. O Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa desenham. Bruno, pode olhar, dá uma olhada nos desenhos espetaculares dele. Conta a história, como quem conhece a obra do Euclides da Cunha, do Antônio Conselheiro e do levante que ele teve lá religioso na Bahia, né? Que começou a fazer aquela sociedade e tal. Isso é 1700 e pouco também? 1800 e pouco. 1800 e pouco, tá. O 1896, acho que foi a revolta de Canudos, né? E aí o governo vê aquilo como uma ameaça. Ele vê o Antônio Conselheiro, o Messias Antônio Conselheiro, como uma ameaça. Canudos, eles começa a criar uma paranoia nacional e manda vários exércitos para destruir. Olha essa só, vila. as cenas de luta da Minha Guerra, cara. É espetacular. Não, isso Baita aqui, história. Isso é nota máxima. Ele não adapta assim, não tenta condensar todo o livro do Euclides da Cunha aí. Ele pega alguns trechos assim, mistura com algumas poucas histórias ficcionais de pessoas que moravam lá e tal. E meu amigo... baseado na obra do Euclides. É baseado. Puxa, Daniel, que legal, cara. Sensacional. Uma pena, sabe o que é, Daniel? Eu achei meio caro esse volume, viu? Todos da Desiderata são meio caros. O preço é meio salgado, mas vale a pena. O Cabeleira, os dois são preto e branco, o Cabeleira e esse aqui. Eu achei meio caro, mas... Não, mas assim, pega numa promoção, um descontinho legal, porque é muito bonito. Vê na Comics, que quanto que será que tá custando isso aqui, né? Às vezes a Comics faz uma promoção, enfim, como essa que acabou de passar, às vezes eles fazem umas promoções que vale a pena você dar uma olhada lá e comprar isso aqui. Sensacional. Eu morro de vontade de ler, viu, Daniel? Pode Nem ler. vou te pedir emprestado, que eu sei qual vai Porque ser eu a não resposta. Eu já sei qual vai ser a resposta. Bom, tem mais quadrinhos, mas a gente tá acabando o bloco. Isso. Certo? Então já a gente volta com mais dicas. Voltando então com o Pipoca Nanquim, especial História do Brasil, Em quadrinhos, só quadrinho classe A. Exatamente. Vamos falar de outra obra-prima aqui, se você não conhece, isso daqui deveria estar em todas as escolas do Brasil, porque é um espetáculo. Lançado pela Conrad, conta a história Teve reimpressão, viu, Daniel, isso aí? Teve. Essa edição que nós temos, a gente tem sorte, porque ela é a primeira. Tem uma outra com capa vermelha. Capa vermelha, eu acho mais bonita essa. Eu também. Essa tem um papelzão, parece reciclado. É assim, bem mais bonito. E conta a história da revolta da Excelente. Chibata, que quando em 1910, mais ou menos, os negros, percebendo os maus tratos que eles sofriam,
E em compensação, os negros sofriam muito, era 90% da marinha brasileira, e os brancos, os capitães, os coronéis, que eram todos brancos, viviam assim muito bem, ganhavam um soldo muito melhor, tinha comida muito melhor. Mesmo já tendo acabado a escravidão, acabou 20 anos antes. Eles ainda eram tratados como escravos, né, cara? E a punição era chibata, porque a punição dos negros quando eles faziam alguma coisa errada era tomar paulada ou chicotada nas costas. E aí eles se revoltam, pegam uma frota assim, mira todos os canhões para o Rio de Janeiro, comandados pelo João Cândido, né, que conta bem o papel dele aí na história. O João Cândido foi o negro que tomou a iniciativa e chefiou todo esse assim, arrepiante, é uma baita de uma história que estava até então enterrada nos anais aí do Brasil, sabe, estava muito pouco falado, não podia se falar disso. Tanto que João Cândido ele foi um herói negro brasileiro, mas ele não tinha nenhum reconhecimento, nenhum mérito. Nada. Exatamente o que você falou, a história cuidou de colocar isso aí arquivado. Não podia se falar. Na época da ditadura, então, era um tabu gigante. Eles prendiam jornalistas que tentavam desenterrar essa história. Felizmente, há uns 20 anos atrás, começou a ser recuperado isso. Foi um jornalista, que eu não vou me recordar o nome, mas teve um jornalista que começou a ler essas cartas, que eram, na época, continham detalhes do movimento e tal. E, graças ao trabalho de jornalista, puderam lançar essa história em quadrinho. Quem é o desenhista aqui? É o Emetério e o Olinto Godelha, que fizeram a história. O desenho é meio caricatural, assim, meio estranho à primeira vista, mas ele tem um jogo de luz e sombra excelente. Excelente. E ele passa o clima certo da história, espetacular. Eu acho esse quadrinho impecável. Sabe uma cena boa no final, quando eles encontram... Não dá spoiler. Não é spoiler, não. Que mostra a história... Pô, spoiler. Isso é verdade. Essa história, é verdade, né? Mostra a história do negro herói. E ele, quando ele se encontra com o jornalista já velho, ele contando as coisas, muito bacana isso, cara. Não, e o que é legal, assim, não é legal, na verdade é terrível. Eles fizeram essa revolta, parecia que estava tudo certo, os coronéis lá assinaram o tratado que ia ser igual, só que não mudou absolutamente nada. Não mudou nada. E o João Cândido foi preso, não foi? Ficou um tempão na cadeia. Ficou um tempão preso, um tempão. Um tempão. É nesse momento que eu tô falando que é legal, quando encontram ele preso na cadeia, já velho. Tem uma outra história excelente que a gente não trouxe o quadrinho aqui, que se passa na Guerra do Paraguai, é do André Toral. O André Toral é um grande quadrinista nacional. Ele lançou Os Brasileiros, que conta a história de alguns índios, impecável esse quadrinho também. E tem um outro dele lançado pela Companhia das Letras, chama Adeus, Chamigo Brasileiro. Chamigo? Chamigo Brasileiro. Não vi esse, não. A história de algumas pessoas na Guerra do Paraguai. São vários personagens e no final esses personagens se encontram. Espetacular. Você tem? Espetacular. Esqueci, nem lembrei. Lembro agora. Fiquei pegando o sol da estante lá, os que estavam deitados eu nem olhei. Sensacional. Adeus, Chamigo Brasileiro. Adeus, Chamigo. André Toral. E pode depois pegar Os Brasileiros, que eu acho que saiu pela Conrad. Também outro petardo. Os Brasileiros não é um que tem uma mão amarela na capa? Eu tô ligado qual é esse. Não, acho que a capa amarela é a mão de um negro, assim, né? Uma capa amarela, é isso aí. É isso mesmo. Espetacular. Fala desse aqui, que depois eu quero falar de outro. Falei do André Toral. Nós já indicamos uma vez, né? Não, mas eu queria puxar o Fawcett, principalmente para falar do Colin. Se a gente tá falando de quadrinho nacional aqui, quadrinho nacional, esse é o cara, um dos mestres, eu acho ele um gênio, Flávio Colin, que sempre lutou e sempre defendeu os quadrinhos nacionais. Ele tem uma frase célebre dele que ele fala assim, o Brasil ainda não foi descoberto. Porque tem tanta história sensacionais envolvendo aqui no nosso país. Pois é, né, cara? Que poucas pessoas contam. Ele sempre fez questão de manter o traço dele, o traço bem característico. Sempre contar histórias de índio, de sertão, do cangaço. O Colin é gênio. E ele tem um traço muito marcante, né, cara? O Flávio Colin. Tem. Isso aqui eu não lembro. Não dá pra... Não reconhecer quando você bate o olho, né, cara? Esqueci o nome da palavra. O que acontece, Danielzinho? Qual que é o programa que nós indicamos isso antes, hein, rapaz? Não vou lembrar, hein? Nós já indicamos isso aqui uma vez. Não sei se foi o terceiro bloco. Também não lembro, mas é muito bom. É de um dos melhores roteiristas nacionais da atualidade, o André Diniz. Que também é desenhista. E conta a história do Fawcett. Fawcett ele era um inglês, explorador, arqueólogo, assim, e ele inculcou que Eldorado estava no Brasil. Aí ele veio pra cá, pro Mato Grosso, e em 1925 ele simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Então ele sumiu, dizem que ele foi pego por uma tribo de índios e tal, e mataram ele. Aí o André Diniz ele pega esse mote dele desaparecendo e cria uma história fictícia. Assim, como ele desapareceu? O que aconteceu com ele enquanto ele estava raptado? Ele desapareceu em 1925. Nossa sensacional. Senhora. Destaque, já que eu falei do Colin, tem muita obra do Colin sensacional na Grafipar, quadrinho erótico, na Calafrio, que são quadrinhos de terror. E dois destaques são isso aqui, o Curupira, que também é folclore brasileiro, então acho que entra no tema, que é muito legal.
acho que todo mundo conhece Curupira, né? Você até falou já também desse, Daniel. Não falei ainda, não. Não, do Curupira? Não. Será Muito que não? legal. Excelente para conhecer um pouco mais do folclore Conta a brasileiro. história do Curupira mesmo do Algumas início. histórias. Assim. São 5 histórias casos envolvendo o o Curupira. Curupira. Ah, tá. Não é a origem do Curupira. Meu, né? é muito legal. Olha essa cena Olha o do jacaré jacarezão. aqui. Legal, cara. E esse daqui também, ó, Histórias Gerais, do Editor Beck e o Flávio Colim. Isso também é outra obra-prima. Não, esse é um petardo mesmo, Obra-prima. cara. É da Conrad Não também, sei. né? E são várias histórias dentro desse gibi aí. E parece ser, pelo nome ser Histórias Gerais, eu já vi muita gente achando que é um livro teórico e tal, mas nada a ver, né? Mas são não todos tem nada a personagens ver. fictícios, São. só que ambientados num cenário real, Se nordeste passa brasileiro, né? no norte de Minas. Norte de Minas. Ah, tá. E no sul da Bahia, assim. É. Muito bom Eu também. tô louco pra ler também isso aqui, viu, cara? Pode Escuta, já que nós estamos nessa época, 1930, 1925, por aí, tem um outro quadrinho que foi lançado pela editora Globo, chamado Caatinga. E é isso que você falou, o Colim disse, o Brasil ainda não foi descoberto. Tanto que esse Herman, fora do Brasil, se encantou pela... Ele é um belga, assim como o Hergé do Tintin. Ele é um belga e quando o filme Os Cangaceiros passou lá em Bruxelas, ele se apaixonou tanto pelaquela mitologia do cangaço, do sertão e tudo mais, que ele tinha um amigo no Rio, entrou em contato com ele. Aliás, uma visita no Brasil, ele ficou mais apaixonado ainda. E graças a esse companheiro dele do Rio, ele decidiu fazer uma história ambientada nessa época. Sertão, 1930, tá? Daniel, é da editora Globo, um desenho animal. De cangaceiros mesmo. Assim. É de cangaceiro mesmo a história, vou chegar lá. O único problema é que por ser de fora, o cara às vezes erra ao retratar a gente. Então você percebe que os cangaceiros têm uma cara mais de mexicano, sabe? Cubano, tem uma cara mais de brasileiro. E algumas vezes ele desenha um mato muito verde. E a caatinga, você sabe, é bem seco, né? Ele desenha seca também, mas você vê que em alguns momentos tem umas bananeiras, uns negócios lá que não é daquele cenário. Mas a história é bacana, sabe? É um quadrinho da Globo muito pouco conhecido no Brasil. Conta a história de dois irmãos que se revoltaram contra um coronel, que naquela época era tudo governado pelos coronéis ali, né? Os coronéis usurpavam muitas pessoas. E esses caras, eles decidem enfrentar esse coronel roubando cabra dele e tal, e a família deles acaba dizimada. E com isso eles fogem, para não ser mortos pelo coronel, e entram num grupo de cangaceiros, tipo o... Do Lampião mesmo. Tipo do Lampião. Não, mas não é o do Lampião, Sim. é de um outro. E é bem legal, cara. Eu não conheço. Desconhecido, se chama Caatinga, muito legal. Outro que se apaixonou pelo Brasil é o Hugo Pratt. O Hugo Pratt ele chegou a morar no Brasil, ele lecionou na Escola Pan-Americana de Arte. E por ele gostar tanto do país, ele pôs o personagem mais célebre dele aqui, o Corto Maltese, que a gente já falou várias vezes no Pipoca e Nanquim. Nesse encadernado aqui, ó, sobre o signo do Capricórnio, mostra o Corto no Brasil mesmo, na Bahia. E é muito sensacional. Tanto que na capa tem um cangaceiro. É um cangaceiro. Aí, ele encontra vários cangaceiros, assim, encontra um personagem chamado Tiro Certeiro, se envolve com eles. E é extremamente respeitoso. E você vê a paixão dele pelo Brasil, pela diversidade de pessoas que tem no Brasil, sabe? É uma bela homenagem. Ele não como é que fala, não retrata nada de maneira equivocada, né? Foi bem fiel. Não, ele foi bem fiel, mas assim, ele misturou, por exemplo, o candomblé com mitologia voodoo, com coisa azteca, só que ele consegue fazer isso de uma maneira genial, que é todas elas baseadas na civilização de mundo. O Pratt é sensacional, viu, cara? Não, é lindo, lindo, Eu aprendi um pouco mais sobre cangaço, essas coisas, além desses quadrinhos, viu? Pô, eu aprendo muito. Por exemplo, eu não sabia que jagunço, eu sempre ouço falar jagunço, eles eram os capangas dos coronéis, né, que saíam por aí andando, cumprindo as ordens dos coronéis, né? Não sabia muito que cangaceiro da Revolução, fiquei sabendo lendo esses quadrinhos assim, né, cara? Impecável, Estamos quase no final do bloco. Vou falar desse aqui também, ó, da Quadrinhos na CIA, feito pelo João Spaca, magistral Daniel, baseado... O Spaca é sensacional. Ele é muito bom. O Spaca é muito e ele bom. já fez várias obras literárias, acho que o João Carioca é dele. Tem um outro também que ele Carioca. fez, que ele... do Santos Dumont, que ele retrata toda a vida do Santos Dumont. É legal demais esse quadrinho. E esse ele pega o primeiro grande sucesso do Jorge Amado, que é o Jubiabá, e adapta para os quadrinhos, conta a história do Antônio Balduino, o Baldo, que é um negro, e mostra a história dele desde criancinha na Bahia. Ele se torna domador de circo, boxeador, compositor de samba, mostra toda a trajetória dele. Não é um capítulo da história brasileira, mas tem um fundo histórico. Sim, né? tem um fundo histórico, tanto que mostra os extras do quadrinho, os livros que o desenhista, o Spaca, usou para retratar a Bahia da década de 30. Muito bom, é perfeito assim, o jeito que ele retrata. O Balduino ele é fictício, claro, mas é baseado na obra de um grande escritor brasileiro e entra, né? Depois, todos esses cenários explorados nessa obra aqui do Jubiabá, depois geraram livros
outros livros do Jorge Amado, por exemplo, O Circo, Capitães de Areia. Exatamente, entendeu? Cada cenário que o Baldo entra aqui depois virou um cenário Legal. típico de obras do... Uma boa maneira de entrar Jorge no Amado. mundo do Jorge Amado. Né? Exatamente, Meio muito recente, bom, assim. cara, Jubiabai. Até indiquei ele num dia que nós fizemos uma lista pro quadrinho Dia das Mães. Uhum. Eu lembro que eu indiquei esse Jubiabai, muito bacana. Vamos encerrar aqui? Vamos, tem o né? terceiro bloco que é exclusivo para a internet. Fica aí, quem está na internet e quem não está, acessa pipocanaquim.com.br que nós vamos falar um pouco mais do tema, leitura de e-mail e mais um sorteiozinho legal, hein? Isso, um Tem mais uma sorteio brincadeira inusitado. bacana, inusitado. Beleza, até já! From fear. Warrior, your paths will meet. Tchá, 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 tchá. 3, 2, 1. De volta! Com o programa Pipoca Nanquim. Você tá ligado que na edição eu vou deixar seu 3, 2, 1. Ah, não, Vou não deixar. faça isso comigo. Não, vou deixar. Vou deixar, senão essa minha fala já não faria sentido, entendeu? Então tá certo, é verdade. Agora que você se comprometeu, vai ter que fazer, não é mesmo? E eu é que me ferro. Uhum. Escuta, tem mais um quadrinho que a gente não falou. Tinha mais, né? Mas vamos... Não, ó, a gente esqueceu de falar uma coisa óbvia, que era pra começar esse programa falando disso. Qual? A Ebal, na década de 50 e 60, lançou um monte de quadrinhos sobre a história do Brasil, mas um monte, com vários presidentes, assim, história de vários presidentes. Biografias, inclusive, Biografias de pessoas importantes no Brasil, várias celebridades, assim. E isso Mas daí é foi tanto muito que- marcante. São vários, eu tenho acho que uma ou outra edição, mas foi muito importante. O Alexandre Foi, fez tudo isso, né, foi uma cara? sacada do Eisen, do Adolfo Eisen, porque os quadrinhos estavam sendo muito mal vistos, sabe? Pela imprensa nacional, pelo governo. E aí ele começou a pôr esses grandes nomes da história do Brasil. Ganhando suas adaptações. E aí falando, olha só, quadrinho não é uma coisa tão para bobos assim, é uma coisa inteligente também, isso daqui pode ser usado na escola, olha só que legal. Ele Aí fazia coisa até pra religião. vários para religião, sobre Bíblia o Ilustrada Papa, e Bíblia tal. Ilustrada, Aí é. começou a ganhar o pessoal, o público leigo, assim. Adeptos que É. antes não gostavam. Exatamente. Foi Foi uma sacada genial. É. O Alexandre acho que tem muito desses, Tem, né? assim, mas ele lançou um monte. Presidente tem pelo menos uns 8 presidentes. É, né? isso eu também acho que é. Aí tem Tiradentes, Mas, Santos Dumont, poxa, se eu vários. fosse trazer isso, daria um tema só da Ebal, Só da Ebal. do Ebal no Brasil, né, cara? Ah, era bom, hein? Fazer um dia um podcast sobre isso, hein, cara? Ah, pelo menos da Ebal, né? Pelo Acho menos que da merecia Ebal, a exato. história. Olha só, o que a gente queria indicar que não deu tempo no bloco passado é só pra relembrar mesmo o Jambox, porque o Daniel veio com uma informação muito bacana. Vai ser o segundo volume, é verdade? Deve sair, não garanto, né? Não pergunto se é verdade. Você ficou isso. sabendo no Fiquei boato sabendo, segundo o Celso Menezes, sai esse ano aí. Celso Menezes, roteirista dessa história aqui, né, que é desenhada pelo Felipe Massafera, magistralmente Puta, ilustrada Que desenho pelo Felipe sensacional. Massafera. E por que a gente está falando? O Jambox, ele ganhou o PROAC na época, era um plano deles mostrarem a participação do Brasil mundial, principalmente a Força Aérea Brasileira, A Fábio. a FAB, nesse período. E eles iam fazer um volume só, mas aí quando eles venceram o PROAC, eles decidiram dividir em capítulos para dar tempo de lançar. E o segundo capítulo, que foi prometido, não tinha saído, eu tava ficando meio desesperançoso. Porque esse aí é né? só a cabecinha mesmo, assim, É. só o comecinho, Treinamento do negócio. como que o Brasil entrou de vez É. na Segunda Guerra. Você vê que vai ter a ótica de vários personagens. E o principal deles é um rapaz que vai entrar lá justamente para escrever uma história das aventuras dele como soldado e do seu amigo. Então começa quando ele parte pra guerra e tal. Bacana demais. Eu gosto que ele coloca um traço colorido quando é o presente e ele faz mais rascunho assim quando tá no passado, né, cara? Eu achei muito legal. E ele tem uma pintura muito realista. Eu gosto muito do estilo do É Massa meio Ferro. Alex Ross, assim. E o Menezes é muito bacana. Essa edição nossa foi autografada por ele, Ô, gente inclusive, né? finíssima. Que Ó, legal. a gente esqueceu de falar de Pindorama, que é um quadrinho sensacional. Chalaço, amigo do Imperador, que é do André Diniz Pindorama? também. Pindorama. Pindorama, ah, bom. Pindo. Bom, vai. Fica pro ano que vem, né? Ah, por que 30 de pro ano janeiro que do vem? que vem. Ah, tá. Porque todo ano vai ter esse dia do quadrinho nacional. né? E a gente sempre vai ter que falar. Até lá já saíram mais quadrinhos nacionais, né, Sim. cara? Você Agora- acha que você daria conta de fazer um top 10 de quadrinhos nacionais, Danielzinho? Fácil. Você faz? Fácil. Quer que eu comece a fazer agora aqui? Da última década tem vários, cara. Tem que ser da última década. Ó, Essa já década entra passou. Chibata, Cabeleira, Cabeleira Band de entra, Dois, Band de Dois. os MSPs todos. Ah, A todos. trilogia Se a trilogia entrar num MSP. capítulo só, assim, É. né, cara? Morro da Favela, Morro da Favela Encruzilhada. Impecável. Puta, tem um Será, monte, hein? cara. Pô, é difícil, cara. Tem muito que é difícil. Nada, não é tem tão um fácil monte. quanto você tá falando, não. É sim. Escuta!
Nós estamos com uma brincadeira, eu e o Daniel aqui. Nós tínhamos uma ideia bacana. Uma ideia totalmente maluca. Mas bacana, né? Bacana. O Alexandre, não sei o que ele vai achar, sei lá. Surgiu essa ideia quando um rapaz, que eu não me recordo o nome dele, postou lá no nosso comentário: olha, o Bruno Zago parece um fulano de uma série lá. E eu fui ver a foto e de fato o sujeito. Uma série brasileira. O sujeito ainda, tem a né? sorte de se parecer comigo mesmo. Ou não, né? Não veio com essa. E aí nós falamos, poxa, aí você foi e postou um rapaz também que parecia comigo Tem um e cara, tal. né? Aí nós pensamos assim, poxa, seria legal se as pessoas começassem a fazer uma brincadeira. Qual astro poderia interpretar o Pipoca Nanquim Assim, em um filme de cinema? Eu sempre penso, falo, putz, se saísse um filme do Sandman, quem que seria bom pra fazer ele? Sabe essas Eu também brincadeiras de fico elencar, pensando nisso. fazer o elenco, né? E aí a gente pensou, e pra fazer o Pipoca Nanquim, né? Quem Sei seria lá, o os- Jack Black vai fazer eu, ou alguma coisa assim. O Jack Black, cara, é verdade. Aí o negócio é o seguinte, a gente vai dar, O Alexandre Calai, quem será, hein? apesar da gente só ter falado de quadrinho nacional aqui, a gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apenas 12, 13, 14, 15, uma lembrancinha. 15 quadrinhos importados, em originais. estado assim de banca, impecável. É lá, ó. Pode ver que aqui já tá o Sandman. O que é esse aqui? É o número 2? Ó, tem vários Sandmans, Tem. Deixa eu ver aqui o que é esse aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no meio aqui, ó. tem coisa sensacional. Tem o Sandman, Miracle Man, Tem vários Sandmans. Tem. vários mesmo. Inclusive Sandman de história tem fechada, arcos hein? fechados aí. Miracle Man, bicho, olha só, cara. Miracle Man volume 4. Aí, ó. Miracle Man. A maioria é Sandman, Daniel. A maioria é Sandman. Mas quem não quer um monte de Sandman Mas tudo bem, cortado você vai ganhar de da graça. época que saiu oficialmente, sabe? É É. original, isso daí que é o Sandman original. É, original, primeira edição. Escuta, então o que você tem que fazer se você quiser receber? Mas é mais pela brincadeira, Só uma menos brincadeira. pelo prêmio. Manda aí nos comentários ou por e-mail a foto. Não, manda por comentário, porque aí fica um Fica todo negócio mundo pra vendo, fica uma brincadeira. Quem seria Bruno Zago no cinema? Quem seria Daniel? Lá vem, quer ver? Daniel Lopes e quem seria Alexandre Calari? Isso. Olha, Brad Pitt, Tom Cruise, acredito que a galera vai colocar esses Ah, eu pra acho que mim. vão colocar Antônio Bandeiras, Javier Bardem, esses caras assim pra mim. Pra você. Porque é um traço meio espanhol, né? Eu acho. né? Muito bem aí, ó. Semana que vem a gente vai O cara, conversar. o cara falou no Facebook que o Alexandre é a cara do Vin Diesel, só que com cabelo ruim. Parece mesmo. Tá até fazendo uma montagem. Pô, quem Faz puder- o que você quiser, Quem manda lá. puder enviar a montagem, fica até mais legal, né, cara? Botar aquele cabelo enrolado dele, aquele cabelo do cabo do dedo, lá no Van Diesel. Aí o melhor elenco vai ganhar 15 quadrinhos Exato, importados. exato. Tem que ser dos Sexta. três, tá? Seria mais legal se todo mundo mandasse dos três. É, Bacana. claro. Aí, cada programa nós vamos tentando fazer uma brincadeirinha diferente, assim. Isso. Pra chamar a atenção. Bacana! Pô, Olha, filé, hein, cara, esses quadrinhos aqui são legal, muito sensacionais. legal. Eu tenho esses daí também. Por isso que nós estamos dando, né? Espetacular. Senão estaria com a nossa, senão estaria na nossa coleção. Olha, leitura de e-mails rapidão, porque nós temos mais algumas coisas para falar. Aí tem um rapaz aqui, o Thiago Emery. Ele criou coragem de nos mandar um e-mail depois de muito tempo. E ele dividiu esse e-mail em 3: elogios, críticas e sugestões. Elogios. Ele nos acompanha há mais de um ano e é um dos poucos sites que ele entra diariamente para ver se tem de algo novo. Ele ama o videocast, o podcast nem tanto. Mas que merda. Porra, tem que gostar dos dois. E eu adoro Não, a minha claro que não estante. tem que gostar dos dois, pô. Coluna minha estante. Tem inveja da minha estante. Gosto demais do Alexandre, ele é muito foda. Também gosto do Bruno Zago. O Bruno é o cara Também acho. mais sorridente do programa e passa algo positivo para a pessoa que está vendo os videocasts. É bem Ele não sabe importante, explicar né? isso, mas ele disse que passa. Bacana, retiro o que disse. É o Não espírito. precisa gostar do podcast, você já gosta de mim e isso basta. E adoro o Daniel Lopes. É o mais tranquilo e gosto de ouvir o que ele fala. Obrigado. Lá. Não, Amo de- termina, a minha parte você vai falar lá. Os meus elogios, você lá. Porra, lê aí, bicho. Ei, gosto do que você fala, suas sugestões, suas críticas. Pronto, vai. O Daniel, Ah, velho. Amo demais o site com as críticas, sorteios, promoções, videocast, lá. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Sugestões. Quem sou eu para dizer o que vocês devem falar, mas algumas sugestões, tanto para videocasts como podcast. Um sobre filmes de animais, Legal. mas ele não tá falando de animais como ursinhos carinhosos, não. Tipo Tubarão, Jurassic Park, A Sombra e a Escuridão. Nós vamos falar umas coisas legais, No não Fundo vamos do falar Mar, de Free Willy, Pânico no Lago. filme de macaco, Lessie, essas coisas eu não falo. Não. Cachorrinho que joga Beethoven, beisebol. essas merdas todas, Bud. Bacana. A gente já fez um de monstros, uma coisa, bichinhos fofinhos, fizemos também. Fazer um de animais, boa. Talvez é minha sugestão. Algumas coisas também poderiam aparecer. O Fantasma, o Sombra, Hellblazer, Spawn e The Darkness. Hellblazer nós estamos devendo especial faz tempo. Os demais aqui eu não ligo muito fazer especiais, mas Também sim não. citá-los ao longo de alguns temas, né? Geralmente metendo pau, inclusive. O Spawn que eu diga. Aliás, vai voltar a sair essa droga aí. Críticas. O único problema de eu não gostar muito dos podcasts é que vocês perdem... Ah lá, vem a explicação. Ah, Vocês perdem tô. tempo colocando músicas.
Não que eu esteja reclamando, pois ele gosta mesmo das músicas, mas era melhor ter esse tempo para focar mais no assunto. Não, explique para ele, vou explicar. explique para o Thiago. O negócio é o seguinte, é Thiago, né? Thiago. Qual é o nome completo? Eu Emery. vou falar diretamente. Thiago Emery. Thiago Emery. Emery. O podcast, ele nasceu como um programa de rádio. Sim, ele é um programa de rádio. É um programa de rádio, ainda passa aqui na região toda. E por isso tem que ter os blocos musicais. É a imposição da rádio. Não, a gente quer também, é um programa de rádio, pô, é. um programa radiofônico, onde a gente fala o que a gente gosta e além de indicar filmes, quadrinhos, cinema, blá, 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 tudo Indica isso, música. a gente indica músicas também. Sim. E a gente põe ele no site pra vocês e tem duas versões, tem o bloco musical e o bloco Sem os o bloco blocos. musical e sem os blocos de música. Sem os blocos de música. Quem não quiser ouvir as músicas, só dá um Só que play lá. sempre atrasa os sem blocos musicais, porque é o Bruno que cuida disso, mas se você quiser eu dou uma porrada nele aqui pra você. Ele sai geralmente uma semana depois. Demorado, Porque pelo saco. Ele disse que eu falo muito alto e que minha risada é muito alta. Acho que eu acabei de provar que é de fato mesmo muito Acho alta. que ele não, e viu que ele não gosta do podcast por você, então. Ele sempre atrasa sem blocos musicais Não. e ri alto. É a minha culpa? É a minha culpa? Muito bem, olha só. Mais um e-mail antes da gente ler, antes da gente falar um pouquinho que tá acabando o Não, programa. não vai dar pra falar nada. Só lê o e-mail, não Então vai dar tempo. então vou ler dois. Não, vai, então... Márcio Camargo. Olá pessoal, primeiramente quero parabenizá-los pelo excelente trabalho e humildade de todos. Comecei a acompanhar o programa agora e confesso, sem demagogia, que no primeiro dia assisti uns 12. Gostei muito. Que bacana, legal, maratona. Espero encontrar vocês no próximo Fast Comics. E aproveitando a oportunidade, faça um programa especial de Star Wars, DC 952 e um possível reboot Marvel. 952 será feito assim que a Panini começar a lançar no Brasil. Star Wars a gente tá devendo também. Vai começar a passar Star Wars 3D agora. Eu vi. O primeiro O filme George Lucas fantástico. é um picareta, É um né? picareta mesmo. Puta, Eu não vou ver nada. Que é isso? Marqueteiro da Eu tenho porra. medo de fazer Star Wars, viu, Daniel? Não tem medo, não é medo. É que você não sabe nem o nome do Han Solo, né? Aí fica foda Não mesmo. tem esquecer, né? tem muito cara que é muito mais fã de Star Wars do que eu, então vamos falar. Mas eu sou muito fã, vamos fazer Ah, agora, mas gente eu tenho também. medo, viu, rapaz? Eu tenho um pouco de medo. Olha só aqui, um último e-mail aqui do Júlio César. Ei, pessoal, fiquei triste que não vai dar pra falar de coisa aqui, viu? Ei, pessoal do Pipoca, meu nome é Júlio, sou um nerd como muitos outros por aí. E quero parabenizar a qualidade, seriedade e bom humor que vocês vêm fazendo, trazendo cultura, conteúdo e boas risadas durante a semana. Bacana, a gente traz mais cultura do que risadas, eu acredito, viu? Ocasionalmente. Ocasionalmente uma risada ali, outra colar. Mas eu estou aqui como fã. Quero dar umas sugestões. Muito videocast sobre X-Men e um sobre quadrinistas brasileiros. Bom, metade do que ele queria já foi satisfeito aqui. Quadrinhos nacionais, tem um monte de quadrinhos brasileiros que nós indicamos Não, hoje. mas a gente vai fazer um também, tá na pauta aí, vai rolar muito em breve, de Qual? quadrinistas nacionais desenhando pro exterior. A gente vai falar do Mike Deodato e o Conde, todos esses caras sensacionais. É verdade, tem que fazer. E o X-Men a gente já fez um, hein? Fica de olho lá que tem o videocast do X-Men First Class, quando saiu o filme. Mas claro, também tem um podcast da Ameaça da Fênix lá, a saga da Fênix. Negra. Algumas coisas a gente faz, logo a gente volta a falar mais de X-Men. PS, melhor videocast dele, Hellboy. Melhor podcast, Saga da Fênix. Ah lá, ele mesmo já assistiu. Valeu, Júlio. É isso, tinha mais e-mails, como sempre, não dá tempo de falar tudo. Olha o tamanho da nossa mesa, tinha um monte de coisa pra falar. Tinha não dá livros tempo. aqui, quadrinhos que nós estamos lendo e tal, mas não deu tempo. O programa que vem a gente fala mais quando eu tiver de volta, se tudo der certo, né? Isso. Terminamos então, mandando um abraço pra todo mundo e pra Alexandre Calari. Tchau. Tchau, aquele abraço. Um beijo.